Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, segundo escreveu o apóstolo João. João 1, 12 e 13. Diz o seguinte a palavra de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Amém. Oremos. Nosso Senhor Deus, obrigado por Cristo, nosso Salvador e Senhor. Obrigado pelo seu culto na manhã desse dia do Senhor. Um culto que para nós é um presente. Não é uma mera obrigação, Senhor, mas um presente que o Senhor nos dá para nós podermos nos relacionar com o Senhor enquanto igreja, enquanto congregação, enquanto povo de Deus santo. Obrigado, Senhor, por tamanha graça e porque a sua palavra, Senhor, ela é para nós refrigério da nossa alma, ela é para nós a nossa esperança, a nossa paz, porque ela nos revela o Cristo, Filho do Deus vivo. Que o Senhor seja revelado a nós por meio das Santas Escrituras hoje, que a sua palavra seja aplicada ao nosso coração, de modo a não ser meramente intelectual, mas que as nossas vidas sejam transformadas pela sua palavra, que as nossas vidas sejam transformadas, Senhor, por Cristo, por meio das Sagradas Escrituras. Abençoe-nos, Senhor, nessa manhã. Eu clamo por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar nossa série de exposições no Evangelho de João, chamada A Glória do Verbo Encarnado. Hoje nós estamos na parte 5 e o sermão de hoje, que é concentrado nos versos 12 e 13, tem por nome De Inimigos a Filhos, a adoção dos gentios. Então, de inimigos a filhos, a adoção dos gentios. Esse é o 5º episódio, a 5ª parte dessa série de sermões. De modo geral, uma breve recapitulação do que tem sido essa série, do que nós temos aprendido já no Evangelho de João até agora. Primeiro, com uma introdução geral ao livro. O Evangelho segundo João é o Evangelho não sinótico. O Evangelho sinótico é um Evangelho que ele corre paralelo aos outros Evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos no sentido de que eles falam sobre as mesmas coisas, apesar de uma maneira diferente. O Evangelho segundo João, ele é um Evangelho um pouco diferente. Ele não é sinótico, mas ele se propõe ainda a tratar da vida de Cristo e do ensino de Cristo, especialmente, como todo evangelho. Mas ele é um evangelho não sinótico. Como eu disse, cada evangelho tem a sua própria ênfase. Mateus, de forma bem resumida, Mateus expõe para nós o reinado de Cristo, Cristo como Rei dos Reis, que governa as nações. Marcos dá um destaque para os milagres de Jesus, basicamente. Lucas, para a humanidade de Jesus, para Jesus como Filho do Homem, para a natureza humana de Cristo. E João escreve especialmente para destacar e defender a divindade de Jesus. Então percebam como todos os evangelhos se complementam em ênfase, apesar de tratarem em determinadas ocasiões os mesmos assuntos. Então João escreve para estabelecer claramente a divindade de Cristo. Isso a gente viu especialmente na primeira parte, logo no verso 1, no primeiro episódio dessa série. E para combater algumas heresias sobre o Cristo, reafirmando a divindade dele. E, de forma geral, nós temos um propósito de todos os escritos, não só de João, mas de todas as escrituras, especialmente dos apóstolos, e os outros escritos confirmados pelos apóstolos, que está em João 20 e 31. Diz, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse é um propósito específico de João, mas também é um propósito de todos os escritos bíblicos, especialmente do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Então, as Escrituras servem para quê? Para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o enviado, o ungido de Deus, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, como na minha oração inicial,
Crer em Cristo não é meramente intelectual, algo que nós sabemos, conhecemos, mas é para que tenhamos vida. Então, o conhecimento das Escrituras, especialmente em Cristo, deve nos trazer vida, transformação. Esse é o propósito. E no último sermão, especialmente, já entramos nos textos de hoje, nós vimos o maior desprezo da história, a apostasia de Israel. Quem não assistiu e quiser ver, porque por ser sequencial, vale a pena compreender toda a sequência de exposições, né? Está lá no YouTube já. E no último sermão nós vimos o estado espiritual de Israel no tempo de Jesus e de João Batista. Então, o tema foi o maior desprezo da história, a apostasia de Israel. Nós vimos especialmente como o estado espiritual de Israel no tempo de Jesus era um estado deplorável, um estado de apostasia. Israel era apóstata. Ele não agia mais como filho de Deus, os herdeiros da promessa. Eles tinham se afastado completamente das Escrituras. Israel, que era o povo de Deus, se tornou inimigo de Deus. E agora nós veremos a principal consequência dessa apostasia. O que Deus fez em resposta à apostasia de Israel? Diante do seu povo, que foi desde o início, desde a promessa feita a Eva, que viria um descendente, a Noé, a Abraão, a Moisés, a Davi. Esse povo que recebeu todos os oráculos, os profetas, as leis. E esse povo, então, em resposta à aliança de Deus, ele trai a aliança de Deus. E como Deus, então, responde a essa traição, a esse adultério de Israel, que era o seu povo, mas que deixou, de certa forma, de ser povo, porque transgrediu completamente a aliança. Nós vamos ver agora a principal consequência. Verso 12, como nós já lemos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, como no último episódio nós vimos, nos versos 10 e 11, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, Israel, seu povo. E os seus não o receberam. Então essa é a primeira verdade que nós sempre temos em mente, exposta já no último sermão, e que eu vou complementar no início desse sermão de hoje. Não coube tudo no último sermão, vamos complementar mais ainda essa ideia da apostasia de Israel, ainda hoje, para entendermos o verso 12. Então veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o 12, mas a todos quanto receberam. Então veio para o que era seu, o seu não o recebeu. Mas, em oposição, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Israel, meus irmãos, como nação, rejeitou a aliança de Deus. E por ser infiel a essa aliança, recebeu as maldições dela. Então percebam, vamos abrir nossas Bíblias lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Em Deuteronômio 28, nós temos num grande discurso de Moisés, os termos da aliança que Deus fez com o homem ali em Moisés. Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Deuteronômio 28. Aqui nós temos a renovação da aliança de Deus com o povo, mas nós temos aqui os termos dessa aliança, os termos dessa aliança agora renovada em Moisés. Deuteronômio 28, verso 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui nós temos a primeira promessa dentro da aliança mosaica. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre as nações da terra. E nós temos agora, a partir do verso 2, a continuação dessas bênçãos para quem obedecer à aliança. Quem for fiel à aliança, ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os mandamentos,
gozará de vários benefícios. Todas as bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Bendito serás na cidade, no campo, fruto do seu ventre, fruto da terra, os seus animais, prosperidade, né? O teu cesto, ao entrares, ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos. O Senhor mandará que a bênção estejam contigo nos seus celeiros. O Senhor te confirmará como povo santo. Enfim, diversas bênçãos aí até o verso 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Contudo, no verso 15, Deus estabelece o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então, em oposição ao verso 1 das bênçãos, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então percebam, meus irmãos, a partir do verso 16 agora, nós temos a oposição das bênçãos do verso 2 ao 14. Maldito serás na cidade, no campo, o teu cesto, fruto do seu ventre. Enfim, diversas maldições estão agora. E uma série de maldições seguem aqui em Deuteronômio 28. Maldição geral pela desobediência, doenças, enfermidades, frustração, derrota, juízos econômicos e sociais, cerco e guerras, destruição nacional, exílio, dispersão, escravidão e uma humilhação final grandiosa, no final do capítulo 28. Diversas maldições. E eu quero destacar, meus irmãos, só para vocês entenderem um pouco mais sobre a apostasia de Israel e o que aconteceu com Israel por ele ter sido feito inimigo de Deus e apóstata, sido adúltero. Várias dessas maldições foram sofridas por israelitas no primeiro século, por terem rejeitado o Senhor da Aliança, conforme aprendemos no sermão passado. Então, nós refletimos no sermão passado sobre a grande guerra que teve, a guerra judaico-romana, aí que culminou na destruição do templo e de Jerusalém no ano 70. E nessa grande guerra, nós temos relatos históricos que revelam o cumprimento, nesse primeiro século, nessa grande guerra, dessas maldições aqui em Deuteronômio 28. Então, fome, guerra, pobreza, derrota, cerco, destruição, tudo isso o próprio Cristo profetizou em Mateus 24. Nós refletimos um pouco no último sermão. E alguns relatos dessas maldições sendo cumpridas nessa guerra judaico-romana, alguns desses relatos nós temos presentes, por exemplo, na voz do historiador hebreu, Flávio Joséfo, em sua obra História dos Hebreus. E eu destaquei aqui, meus irmãos, umas citações que eu acho relevantes, só para reforçar esse entendimento nosso, de que aquilo foi o cumprimento de Deuteronômio 28 para o Israel que se apostatou. Então percebam, Deuteronômio 28, dos versos 54 ao 56. Nós temos, olha: conta ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. Enquanto a mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mínima delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra o seu filho, e contra a sua filha. Então percebam, o homem e a mulher, dos mais mimosos, dos mais bondosos, piedosos, queridos, agradáveis no meio de ti, eles serão contra ti, contra uns com os outros. Ou seja, haverá, pela terrível fome que viria, haverá uma destruição interna,
uns serão contra os outros. E olha o que Flávio Joséfo diz na sua obra História dos Hebreus, quando ele fala sobre a guerra judaico-romana do primeiro século. Era igualmente perigoso para os ricos ficar ou fugir, porque era suficiente possuir bens para ser assassinado. Como não havia mais trigo, isso ele está falando sobre Jerusalém. O que aconteceu com Jerusalém nessa guerra? Só uma introdução. Os romanos cercaram Jerusalém, e então bloquearam, como em toda guerra, a entrada e saída de mantimento. Então, o mantimento acabou em Jerusalém. Não tinha mais trigo, não tinha mais comida. Esse é o contexto que Flávio Joséfo está narrando aqui. Como não havia mais trigo, esses inimigos da pátria, que tinham acendido o fogo da guerra, estavam à força nas casas para procurá-lo. E se o encontravam, procurá-lo o trigo. E se o encontravam, acusavam-nos de o ter ocultado, maltratavam-nos, fazendo-o sofrer, para obrigá-los a lhes revelar o esconderijo do trigo. Todos os demais lamentavam inutilmente sua desgraça, e como a fome não se disfarça, as mulheres arrancavam o pão da mão dos seus maridos, as crianças das mãos de seus pais, e o que supera toda a credulidade, as mães arrancavam o pão da mão de seus filhos. Quando a porta de uma casa se fechava, a suspeita entre os próprios judeus, entre os próprios israelitas. A suspeita de que aqueles que lá estavam tinham alguma coisa para comer, escondido. Os fazia arrombá-las para entrar e para lhes tirar o pedaço da boca. Espancavam os velhos que não os queriam entregar. Agarravam pela garganta as mulheres que escondiam o que tinham nas mãos e, sem ter nem mesmo compaixão das crianças que ainda mamavam, atiravam-nas ao chão depois de terem sido arrancadas do peito de suas mães. Penduravam os homens pelas partes mais sensíveis, fincavam-lhes na carne pedaços de pau pontiagudos e os faziam sofrer outros indizíveis tormentos para fazê-los declarar onde tinham escondido um pão ou um punhado de farinha. Relato histórico de Flávio Joséfo sobre a fome na grande guerra judaico-romana. Isso, meu irmão, é o cumprimento. O homem mais mimoso, a mulher mais mimosa, mais agradável, numa situação de faltar comida, isso aconteceu com Jerusalém. E eu destaco para vocês que isso pode acontecer conosco, meus irmãos. Nós estamos fartos, cheios de coisa. Mas e se não tivermos? Não estou falando de faltar comida um dia, não, porque a gente fica de jejum alguns dias, né? Mas e se não tiver nada durante 40 dias, 20, 30 dias? Que nós não faríamos uns com os outros, né? Isso é o que acontece. E essa, na verdade, meus irmãos, é a punição pela quebra da aliança em Deuteronômio 28. Vocês estão fartos, satisfeitos de ouvir isso? Não para por aqui. Nós temos como uma promessa de quebra da aliança, versos 52 e 53 de Deuteronômio 28. Estão preparados? E sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus. 53. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te dera o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Vocês entenderam que maldição é essa? Canibalismo. Comer a carne dos próprios filhos. Ou não, mas que isso? Isso aqui não acontece, nunca aconteceria. Israelita, o povo de Deus, ia fazer uma coisa dessa? Meus irmãos, Deuteronômio 28, isso aqui são as bênçãos e maldições da aliança de Deus renovada com o seu povo. Isso aqui também é profecia. E essa profecia foi cumprida pelos israelitas na Grande Guerra. Flávio Joséfo diz o seguinte sobre o canibalismo.
Uma mulher chamada Maria, filha de Eleazar, muito rica, tinha vindo com algumas outras à aldeia de Baltecor, isto é, a casa de Sopro, refugiar-se em Jerusalém, e lá se viu cercada. Mas um contexto, nessa grande guerra, ela aconteceu no momento da Páscoa. No momento da Páscoa, os judeus de todo mundo iam para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, porque lá estava o templo. Então, na guerra, todos os judeus do mundo inteiro estavam concentrados em Jerusalém. Jerusalém, então, foi cercada por Vespasiano, por Tito, enfim. E a guerra começou, o cerco começou. Então essa mulher chamada Maria foi se refugiar em Jerusalém. E ela se viu cercada lá. Aqueles tiranos, cuja crueldade martirizava os habitantes, não se contentaram em lhe arrebatar tudo o que tinha levado de mais precioso. Tomaram-lhe ainda por diversas vezes o que ela havia escondido para o teu mantimento. A dor de se ver tratada daquela maneira lançou-a em tal desespero que, depois de ter feito 1000 imprecações contra eles, usou de palavras ofensivas procurando irritá-los, a fim de que a matassem, porque estavam sem mantimento. A fim de que a matassem. Mas nenhum só daqueles tigres, por vingança de tantas injúrias ou por compaixão, lhes quis usar dessa graça. Ela se viu reduzida assim às últimas. Não podia esperar socorro de ninguém. E a fome que a devorava, e ainda mais, o fogo que a cólera tinha acendido no seu coração, inspiraram-lhe uma resolução que causa horror à própria natureza. Ela arrancou o filho do próprio seio e disse-lhe: criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça de ter nascido durante esta guerra, durante a carência e no meio de diversas facções que conspiram sem trégua, para a ruína de nossa pátria. Para que te haveria eu de conservar a vida? Para se talvez escrava dos romanos, quando mesmo eles nos quisessem ajudar? A fome nos teria feito morrer antes mesmo de cairmos em suas mãos. E esses tiranos que nos pisam a garganta, não são eles ainda mais temíveis e cruéis do que os romanos e a fome? Quem são esses tiranos? Os próprios israelitas. Mais cruéis que os romanos e a própria fome? Não é então preferível que tu morras para servir-me de alimento, para enraivecer esses revoltosos e deixar atônita a posteridade com uma ação tão trágica, que não seria a única a faltar para encher a medida dos males que tomam hoje os judeus e o povo mais infeliz dessa terra? Depois de ter assim falado, ela matou o filho, cozeu, comeu uma parte e escondeu a outra. Aqueles ímpios que só viviam de rapina entraram em seguida naquela casa. Tendo sentido o cheiro daquela iguaria inominável, ameaçaram matá-la se ela não lhes mostrasse o que tinha preparado para comer. Ela respondeu que ainda lhe restava um pedaço da iguaria e mostrou-lhes restantes do corpo do próprio filho. Ainda que tivessem um coração de bronze, tal espetáculo causou-lhes tanto horror que eles pareciam fora de si. Ela, porém, na exaltação que lhe causava o furor, disse-lhes, com o rosto convulsionado: sim, é o meu próprio filho que vedes, e fui eu mesmo que o matei. Podeis comê-lo também, pois eu já comi. Sois talvez menos corajosos que uma mulher, e tendes mais compaixão do que uma mãe? Se vossa piedade não vos permite aceitar essa vítima que vos ofereço, eu mesmo acabarei de comê-lo. Aqueles homens que até então não haviam sabido o que era a compaixão, retiraram-se trêmulos e, por maior que fosse a sua avidez em procurar alimento, deixaram o restante daquela detestável iguaria à infeliz mãe. A notícia, de fato, tão funesta espalhou-se por toda a cidade. O horror que todos sentiram foi o mesmo, como se cada qual tivesse cometido aquele horrível crime. Os mais torturados pela fome só desejavam morrer quanto antes, e julgavam felizes os que já haviam morrido, antes de ter tido ciência deste fato ou ouvido narrar coisa tão execrável. Cumprimento da promessa de Deuteronômio 28. Isso aconteceu. Pra vocês terem ideia do quão real, profundo foi a apostasia de Israel.
que causou, como nós vimos no último sermão, a destruição de Jerusalém, do templo, e que nunca mais houve templo, nunca mais houve sacrifício em Israel, nunca mais houve adoração como havia na antiga aliança. Só que isso, meus irmãos, revela o coração do homem, revela que quem descumpre a aliança de Deus é maldito. Quando entrares, quando saíres, maldito a esse ponto de cometer terrível atrocidade. Por quê? Porque se afastou de Deus. Mas graças a Deus, meus irmãos, por tudo isso. Apesar disso, o que nós percebemos? Que não é que todos os israelitas rejeitaram Cristo. Afinal, havia um remanescente. Os próprios discípulos de Cristo, o próprio Cristo, João Batista, eram israelitas. Então, não foi toda Israel. Individualmente, todas as pessoas do povo de Deus que se afastaram da aliança. Mas como nós vimos, o governo de Israel era corrupto, a liderança espiritual era corrupta e o povo, de modo geral, era corrupto. Mas enquanto Israel rejeita, os gentios adoram. Vamos abrir em Mateus 2. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2. Mateus 2. Os versos 1 e 2. Mateus 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vamos ler os demais também. Faz parte do outro sermão, mas para contextualizar para vocês. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E o 11. E entrando eles na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. O que acontece? Enquanto os israelitas rejeitam Cristo, e nós percebemos aqui que o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E toda Jerusalém com ele. Toda Jerusalém perturbou-se com a notícia dos magos do Oriente de que havia nascido o Cristo. Eles perturbaram-se. E todos os principais sacerdotes e os escribas congregados foram perguntados por Herodes: onde há de nascer o Cristo? E eles falaram: em Belém, como está escrito no profeta. Só que, o que acontece? Eles sabiam disso e eles vão lá adorar o Messias? Os israelitas, os sacerdotes, os escribas? Não. Mas eles sabiam e não vão. Pelo contrário, toda Israel perturba-se. Mas enquanto isso, enquanto Israel rejeita, os gentios adoram. Um grande sinal da salvação e da fé dos gentios é revelado logo quando Jesus nasce. Enquanto os israelitas se perturbam e rejeitam, os magos do Oriente adoram. Quando os israelitas se rejeitaram, os pagãos creram. E os magos do Oriente, meus irmãos, pagãos, gentios, magos, místicos, eles vêm e no 11, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E vamos para o nosso texto aqui, queridos. Entrar em si nisso. Então, enquanto Israel rejeita, os gentios adoram. Esse já é um sinal da recepção dos gentios como povo de Deus. Então, nós estamos no verso 12. Mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mateus 3:9. E não presumais de vós mesmos, isso faz parte de um sermão de João Batista. Não presumais de vós mesmos, fariseus, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, a total rejeição de Deus por parte de Israel resulta, meus irmãos, na perda da sua exclusividade espiritual. João Batista fala para eles: vocês acham que vocês são filhos de Abraão, de sangue, e isso faz com que vocês sejam um povo de Deus? Malditos, raça de víboras. Até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E pela rejeição de Deus de Israel, então, essa rejeição resulta na perda da exclusividade. Israel, então, não é mais espiritualmente o povo de Deus exclusivamente. A nação biológica se tornou descartável para os planos de Deus por causa da sua incredulidade. Israel rejeita, mas a impiedade deles não era uma obstrução para Cristo. Deus não foi pego de surpresa. Israel rejeita o Messias, rejeita a aliança, mas isso não é um obstáculo para Cristo, pelo contrário. Cristo agora ergue o seu trono sobre as nações que antes pareciam ter sido rejeitadas por Deus. Deus suscitou filhos de Abraão, meus irmãos, do meio dos pagãos, do meio do que não era o seu povo, das pedras. É improvável, mas não. Com essa rejeição, Deus suscita filhos de Abraão do meio dos pagãos, daquilo que não era o povo. E no juízo de Israel, como nós já vimos, o reino de Cristo sobre as nações é inaugurado. O que eu estou falando? Com a destruição do templo, meus irmãos, nos anos 70, a nova aliança é inaugurada. Com a rejeição de Israel, a nova aliança de Cristo é inaugurada. Não como uma aliança diferente da aliança da graça, aquela que foi administrada com Noé, com Abraão, que nós estamos estudando terça-feira. Essa em Deuteronômio, que é a aliança mosaica de Moisés, com Davi. Não como uma aliança diferente dessa aliança da graça, que foi administrada no Antigo Testamento, mas como a conclusão perfeita da revelação pactual de Deus. Agora, na nova aliança, as promessas constantes nas citadas alianças históricas do Antigo Testamento são cumpridas. Então, isso aqui em Deuteronômio 28, a promessa para Abraão de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso é cumprido agora na nova aliança, por causa da rejeição de Israel. Então, meus irmãos, na nova aliança, as barreiras da nacionalidade são desfeitas. E os sobreviventes e herdeiros espirituais passam a ser os verdadeiros filhos de Israel, por meio da união com o Messias. Então, Deus não foi surpreendido por essa rejeição. Essa rejeição de Israel não surpreendeu Deus. Quando eu digo que Deus respondeu à rejeição com a inclusão dos gentios no pacto, na aliança, eu não estou dizendo que Deus foi surpreendido por essa rejeição. Não. Como nós já dissemos, é a mesma aliança. A nova aliança é a mesma aliança da graça. E as promessas de inclusão dos gentios já eram presentes desde o Antigo Testamento. Numa aula nossa, o Lucas e a Dayana falaram sobre o animal que foi morto em Gênesis, ali no Jardim do Éden ainda, e a pele desse animal, que foi sacrificado, foi usada para cobrir a nudez de Adão e Eva depois do pecado. Isso já era um sinal da nova aliança. Isso era a mesma aliança da graça, o mesmo pacto da graça. Então, só para vocês entenderem isso também. As promessas de inclusão dos gentios, elas já estavam no Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 12, 3, Gênesis 18, 18, Gênesis 22, 18. Nós temos na promessa abraâmica todas as famílias da terra. Essa é a promessa de que, por meio do Cristo, do Messias, todas as famílias da terra seriam abençoadas por Deus. Êxodo 12, 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor,
seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Ainda na aliança mosaica, nós tínhamos a recepção de estrangeiros. O estrangeiro que quiser se tornar povo de Deus será recebido, circuncidado, e depois de ter recebido o selo da aliança, que é a circuncisão, ele celebrará a Páscoa conosco. Então, olha, um pagão, um moabita, qualquer um estrangeiro que quisesse se tornar povo de Deus, ele seria recebido como povo de Deus. Nós temos alguns gentios salvos no Antigo Testamento. A rainha de Sabá, ali em Salomão. Os ninivitas, no profeta Jonas. A Raabe cananeia, que inclusive é contada na genealogia de Cristo. Ruth, a moabita, contada na genealogia de Cristo, esposa de Boaz, descendente dos reis de Israel. Então, alguns gentios haviam já sido salvos. Então percebam que a inclusão dos gentios não é uma novidade absoluta. Ela é desenvolvida na nova aliança de uma forma diferente. Nós vamos refletir sobre isso. Mas não é uma novidade. Os gentios eram inclusos na aliança, mas excepcionalmente. E nós temos exemplos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós tínhamos manifestações da aliança da graça, como eu disse, porque a aliança da graça é eterna. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo pelo seu povo. Isso está em Apocalipse. Mas no tempo, na administração do tempo, na administração da aliança da graça, os israelitas rejeitam e então Deus revela plenamente a salvação gentílica. Então, no Antigo Testamento, como nós vimos, os gentios eram sim salvos. Mas, excepcionalmente, agora não mais como uma exceção, mas agora como uma regra. Com a rejeição de Israel, o cumprimento do juízo de Deus, nós temos agora a inclusão dos gentios no povo de Deus como regra, meus irmãos. Agora os gentios são como Israel. Agora todas as nações, sem acepção, entendam, se eu falasse sem exceção, seriam todas as nações, absolutamente, todas as pessoas do mundo inteiro seriam o povo de Deus. Todas as pessoas do mundo são o povo de Deus? Óbvio que não. Dos filhos de Abraão, não são. Ismael, Esaú e vários. Todos os que não guardaram a aliança de Deus não foram contados como povo de Deus. Então agora todas as nações sem acepção, ou seja, todo tipo de nação. Não é mais só Israel. Pode ser chinês, pode ser até moabita, pode ser da Babilônia, pode ser do Egito, o maldito Egito, que escravizou o povo de Deus. Pode ser até do Egito. E nós cantamos isso aqui hoje, no Salmo 87. Agora os gentios são como Israel. Sem acepção, as nações pertencem ao povo de Deus. Romanos 11:12, o apóstolo Paulo diz: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Que o apóstolo Paulo está falando sobre uma outra verdade, que no momento oportuno, o presbítero Tiago vai tratar em Romanos 12 para nós. Mas a primeira parte, a queda de Israel é a riqueza do mundo. É isso que nós estamos aprendendo no sermão de hoje. A sua diminuição é a riqueza dos gentios. Eles rejeitaram, nós somos inclusos. Eles traíram, nós somos feitos justos e fiéis. A queda de Israel é a riqueza do mundo, meus irmãos. E como nós cantamos no Salmo 87, nós cantamos não, peço perdão. O irmão William leu, a nossa leitura da Santa Convocação foi o Salmo 87, e após o sermão nós vamos cantar, meus irmãos. Prestem atenção no Salmo 87, que nós já lemos, já aprendemos, que o William já explicou para nós. Nós vamos cantar em resposta ao nosso sermão de hoje. Verso 3. Está no boletim. Podem conferir agora, se quiserem. Muitas coisas gloriosas sobre ti tem se dito, ó cidade do Senhor. Como ele nos explicou, o Salmo 87 fala de Jerusalém como uma cidade, não como uma cidade em si. Mas por quê? Jerusalém era tida como a reunião do povo de Deus. O Salmo 87 está falando do povo de Deus.
Tem-se dito, ó cidade do Senhor, dentre os que me conhecem, Raabe farei menção. Babilônia direi também. Eis a Filístia lá nasceu. Malditos filisteus, maldita Babilônia. Bem, tem um salmo que diz o seguinte: benditos os que esmagarem a cabeça dos teus filhos nas pedras contra a Babilônia. Salmo de Davi. Por quê? Babilônia como inimiga de Deus. Mas agora no Salmo 87, Babilônia direi também, Raabe farei menção. Eis aí a Filístia lá nasceu, Etiópia e Tiro também. De Sião se dirá, este e aquele nasceram lá. Então Babilônia, Tiro, Sidom, Etiópia, Filístia, Raabe. Se dirá deles, eles nasceram lá em Jerusalém. Verso 5. De Sião se dirá, este e aquele nasceram lá, e Deus mesmo a plantará. O que esse salmo nos diz é que os gentios seriam contados como povo de Deus. Eles nasceram em Jerusalém. Quando eles olhassem para Igarapé, Minas Gerais, em 2026, hoje, eles iam falar: tá vendo o Michael Douglas, lá de Betim? Ele é de Jerusalém. Ele nasceu em Jerusalém. Ele é do povo de Deus. Está vendo o Gabriel e a Débora? Eles nasceram lá. Eles são do povo de Deus. Esse salmo canta, meus irmãos, que nós estamos aprendendo no sermão de hoje. A recepção dos gentios como povo de Deus. E que nós possamos cantar com alegria no coração após o sermão. Então percebam, essa é a mesma aliança da graça, feita com Jesus Cristo, o Filho, o Verbo, a qual é aplicada aos que creem. Então, com a rejeição de Israel, todas as nações foram alcançadas por Cristo e os gentios foram feitos o Israel de Deus. Voltamos para o texto, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Cristo aqui revela, meus irmãos, no verso 12, por meio do apóstolo João, explicitamente duas grandes e maravilhosas doutrinas para nós. A doutrina da adoção e a doutrina da justificação pela fé. Sobre a doutrina da adoção, nós não éramos filhos. Que éramos, no reinão? Inimigos. Éramos inimigos de Deus. Então, no verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a adoção. Éramos inimigos, mas agora nós somos filhos. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porventura, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Romanos 8,7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Efésios 2, dos versos 1, 2 e 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Éramos inimigos. Essa é a doutrina da adoção. Mas essa adoção ela não é indiscriminada. Deus não adota todas as pessoas do mundo inteiro indiscriminadamente. Pela fé. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Como se tornar filho de Deus? Crendo, pela fé. Eis a doutrina da justificação pela fé. Os que creem no nome de Deus, então, são os que recebem. Percebam, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem. Então, os que creem são os que recebem a Deus. Os que creem, portanto, são os filhos de Deus.
Então a gente pode chamar a doutrina aqui explícita de adoção pela fé. A adoção de filhos e a justificação pela fé. É a adoção pela fé. Então não são todos os gentios, sem exceção, que são adotados e incluídos no povo de Deus. Assim como não foram todos os judeus, filhos de Abraão, a serem verdadeiramente filhos de Abraão. Então é a mesma aliança, meus irmãos, é a mesma regra, o mesmo critério, é a fé. Na antiga aliança, não eram todos os descendentes de Abraão que eram da aliança, somente os que criam. Romanos 2, 22 e 29, o apóstolo Paulo. Porque não é judeu o que o é exteriormente. O presbítero Tiago já pregou isso para nós aqui. Nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então a circuncisão não é na carne, é no coração. Então, somente os que creram, tanto judeus como gentios, é que foram salvos. A fé, então, meus irmãos, é a forma de receber a Cristo e de se apropriar dos benefícios da adoção. Os que creem no seu nome. Eis a fé. Mas uma pergunta real, verdadeira, honesta. Como então crer? Já que a fé é o meio pelo qual eu recebo os méritos de Cristo na adoção e me torno um filho de Deus, como então eu creio? Seria a fé uma obra humana? O texto nos responde, João 1,13. João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eis a resposta. A fé é uma obra humana? Os que creem, portanto, não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não nascem do sangue porque a adoção não se dá pela geração carnal. Filhos de Abraão não são os sanguíneos, e sim os que creem. Então não nasceram do sangue. Não nasceram da vontade da carne também, nem da vontade do homem. Aqui vontade da carne e vontade do homem parecem significar a mesma coisa. Como se o apóstolo João estivesse dando ênfase para esse conceito. Então não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, porque a vontade natural é contrária a Deus. Nós já vimos. Nem o pode ser. Apóstolo Paulo em Romanos 8. Então a adoção não é gerada por nossa natureza, nem pela nossa vontade. Não é pela vontade da carne, nem pela vontade do homem. Afinal, morto pode obter vida por conta própria? Antes, ele permanece na sua mortandade e faz com que essa aumente ainda mais, causando a progressão da sua putrefação. O morto só fica mais morto a cada vez. Morto não vive, morto só morre, mais e mais, e a sua morte é aumentada. Então, os que creem não nasceram da vontade, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus, nem da vontade do homem, perdão, mas de Deus. Os que creem nasceram da vontade de Deus. Então a adoção, meus irmãos, não nasce da vontade do homem, a adoção nasce da vontade de Deus. E um clássico texto, Efésios 2, do 8 ao 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele preparou para que andássemos nelas. Deus nos gera como filhos de bom grado, por amor imerecido. Então a fé não procede de nós mesmos, mas é fruto da regeneração espiritual que Deus faz com o morto, Deus faz com o inimigo. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, segundo a sua vontade, vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então a fé não procede de nós mesmos, meus irmãos.
E o apóstolo João aqui, ele afirma: não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Que ninguém pode acreditar, a menos que seja gerado por Deus. Então nós temos uma questão interessante para reflexão, talvez. A adoção precede a fé ou a fé precede a adoção? Nós vemos que somos adotados somente os que creem. Mas só crê aquele que foi dado a crer. Então, a adoção, a eleição para a adoção, parece até preceder a fé. Né? Mas só é adotado o que crê. Então, a fé parece preceder a eleição. Né? Esse é o milagre, meus irmãos, da ação do nosso Deus. De que Ele nos exige a fé, mas Ele nos dá a própria fé. Ele nos elege também desde a fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1. Mas ele nos fornece também tudo o que é necessário para se tornar o filho dele. Meus irmãos, para a conclusão, então, eu gostaria de concluir com outro texto. Efésios 2, do 11 ao 22. Efésios 2, do 11 ao 22, para nós concluirmos o sermão de hoje. Efésios 2, do 11 ao 22. Percebam que, com a rejeição então de Israel, que não o receberam, todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Graças a Deus pela rejeição de Israel, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Se a queda de Israel, na verdade, é para nós a glória dos gentios. Graças a Deus, porque fomos adotados por Cristo. E hoje somos filhos de Abraão pela fé. Efésios 2, do 11 ao 22. Preste atenção. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam de circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto também. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, meus irmãos, Igarapé, Betim, não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada em Deus, morada de Deus em Espírito. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Éramos estrangeiros, mas agora somos concidadãos da pátria celestial. Éramos inimigos e agora somos o quê? Filhos. Agora nós somos filhos. E para nossa reflexão e aplicação nessa manhã do dia do Senhor, nós fomos feitos filhos, meus irmãos. E isso nos deve compelir a nos relacionar com Deus. Deus não é mais nosso inimigo, mas Ele também não é nosso amigo, nosso vizinho, nosso conhecido, uma pessoa agradável que nós damos um bom dia e
e fala a paz com ele. Não. Ele agora é nosso Pai. Isso significa, meus irmãos, que a vida cristã não pode ser reduzida a formalidades religiosas ou a uma mera frequência à igreja. Filhos falam com o pai. Não fala, Reinaldo? E Christian, filhos falam com o pai. Ouvem o pai. Amam o pai. E desejam estar na presença do pai. Hein, Melissa? É bom estar com o papai? Quantos dias você passa sem orar profunda e verdadeiramente? Você já passou mais do que um dia sem orar? Às vezes só agradece pelo alimento. Isso quando agradece? Ou você só ora em família, né? Só durante o culto familiar. Se é que faz culto familiar também, né? Mas às vezes só no culto. Então, só quando você está ali com os seus filhos e sua família, você ora. Você canta salmos, só ali. Sozinho, quando você está sozinho, você ora, você salmodia, você adora a Deus sozinho? Ou não, só quando está com outras pessoas? E se você ficasse sem conversar, Gabriel, com a Débora, durante todo o dia inteiro, vocês acordam, não falam nada com ela, vira a cara para ela, vai trabalhar, volta para casa, almoça, sem dar um pio, depois vocês dormem, no silêncio. E se você, na verdade, só falasse, meu amor, obrigado pelo almoço que você fez para mim. Isso é bom, agradecer a esposa pelo alimento, agradecer ao marido pela provisão financeira e agradecer a Deus pelos dois. Isso é certo, é bom. Mas e se você só falasse isso, desde que você acordasse? Obrigado pelo almoço delicioso que você fez. Não fala mais nada. Ou se você ficasse vários dias sem falar com ela. Hein, Dayana? Se vocês ficassem sem conversar por muitos dias. Ou só conversasse com o Lucas quando tivesse com outras pessoas reunidas. Não, só falo com o meu marido quando nossos amigos estão perto. Aí, quando nós estamos reunidos, eu falo com o Lucas. O que aconteceria, meus irmãos? Isso é um relacionamento de verdade? Isso é comunhão? Isso é família? Isso é amor? Não seria. Obviamente, seus casamentos não subsistiriam se vocês agissem assim, se eu agisse assim com a Raquel. Isso não é casamento, não é família, não é nada. Então, para todos, meninos, adultos, crianças, Christian, se você ficasse sem conversar com seu papai um dia, sem agradecer a ele, sem ter comunhão com ele, que relacionamento é esse, os meninos? Então, para todos nós, meus irmãos, pare de fingir que Deus é seu pai quando você o trata como um estranho. Deus é seu pai? Deus é o meu pai? Por que eu estou tratando ele como se ele fosse o seu José da esquina? Que eu dou bom dia. Quando dou? Nossa adoração, meus irmãos, ela acontece em 3 esferas. Não entendam que quando eu falo vocês, eu não estou falando para mim. Minha esposa está aqui e os meus filhos. Estou falando para eles. A minha sogra. E estou falando para mim. Antes de falar com vocês, eu meditei muito nisso aqui, meus irmãos. Para mim é humilhação. Não entendam que eu estou apontando o dedo para vocês, sem apontar também para mim. A nossa adoração acontece em 3 esferas, meus irmãos. Pessoal, familiar e congregacional. Eu adoro a Deus na igreja, como estamos fazendo aqui hoje. O que eu faço aqui? Eu oro, salmodio, eu leio as Escrituras, medito nela, peço perdão dos meus pecados e adoro a Deus, de forma geral, salmodiando, lendo, orando. Em família, no culto familiar. Com a minha família, eu oro, salmodio, leio e medito nas Escrituras e adoro a Deus de forma geral. E sozinho, eu não faço nada.
Sozinho eu oro, eu salmodio, eu leio e medito nas Escrituras e adoro a Deus, meus irmãos. A adoração de um filho de Deus acontece nessas 3 esferas. Se você negligencia uma, não vem à igreja, você está errado. Você vem à igreja, mas não faz em casa, você está errado. Se não faz com a família, mas não faz sozinho, alguma coisa está estranha. Não tenho tempo? Será que não tem tempo? Meus irmãos, então, portanto, concluindo, nós devemos cultivar uma vida verdadeira. Afinal, meus irmãos, Deus é o nosso Pai. Deus nos adotou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Ele nos fez de inimigos filhos. Como tratamos Deus como nosso Pai? Nós temos que ter uma vida verdadeira, constante, pessoal, de oração, leitura das Escrituras, adoração e dependência constante de Deus. Então, meus irmãos, vamos começar hoje, ainda hoje, nem amanhã, segunda-feira, vamos começar hoje, a tratar a Deus como Pai, que Ele é. Graças a Deus, oramos. Senhor, glorioso e santo, obrigado, Deus, por Cristo, nosso Salvador, porque é por meio dele que o Senhor nos ouve, pela sua palavra. Que o Senhor aplique essa palavra no meu coração. Comece em mim, Senhor. Aplique-a no meu coração. E aplique, então, também no coração de todos os irmãos e de todos quantos vão também ouvir esse sermão em outra oportunidade na internet. Senhor, abençoe as crianças. Que nós, como pais, possamos ensinar os nossos filhos a tratar o Senhor como Pai nosso que está no céu, Deus. É assim que nós oramos na oração dominical. Abençoe Catarina e Estevão, abençoe as crianças, Senhor. Abençoe todos os filhos da aliança. Que nós possamos, os pais, ensiná-los a tratar Deus com reverência, com gratidão, com comunhão e ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor como Pai. Obrigado, Deus, que o Senhor aplique essas verdades no nosso coração e transforme a nossa vida. O Senhor escreveu a Sagrada Escritura para nós, para que tenhamos vida em seu nome. Que nós possamos ter, Senhor, vida no seu nome. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.